bem quente no Rio de Janeiro, mas também um dia extremamente feliz para vocês, porque hoje vocês vão aprender sobre a distribuição de Maxwell, que também se chama a distribuição de Maxwell-Boltzmann, ou simplesmente a distribuição de Boltzmann. Agora, essa distribuição é bem importante. Na literatura, a nomenclatura de Boltzmann, Maxwell-Boltzmann e Maxwell é um pouco misturado. Yeah? Então, vocês vão ver que não é sempre 100% consistente. Mas vamos primeiro ver o que é exatamente a distribuição de Boltzmann ou Maxwell-Boltzmann. Para isso, a gente começa a lembrar o que a gente aprendeu sobre o gás ideal. Né? Dentro de um gás ideal, as moléculas, a gente falou, só tem 3 graus de liberdade, então não tem graus de liberdade internas como vibração ou rotação, e a gente aprendeu que cada grau de liberdade distribui com 1/2 vezes kBt, sendo kB a constante de Boltzmann e T a temperatura. Então, até agora, a gente só olhou para o valor médio da velocidade quadrada. E a gente chamou isso a velocidade eficaz, né? Vocês lembram? A raiz de v quadrada, isso é a velocidade eficaz. E a velocidade eficaz, na verdade, é bem perto da velocidade real das partículas, mas não é exatamente a velocidade real. Então, a gente pode se perguntar quantas partículas, no fim, têm qual exata velocidade. Yeah? Então, realmente a velocidade, não só a velocidade eficaz. E, considerando isso, a gente também pode se perguntar como essas velocidades são distribuídas. Porque de fato, se você tem agora um gás ideal, é algo que não existe no seu quarto, mas no seu quarto tem nitrogênio, e vocês vão ver que a gente pode generalizar o que a gente aprende aqui para gases mais complexos. Agora, no caso de um gás ideal, a gente só tem partículas pontiformes andando e eles vão entrar em colisões e é óbvio que não todas as partículas em todos os momentos têm a mesma velocidade. É basicamente como uma mesa de sinuca com muitas bolas, né? As bolas vão bater e às vezes você vai ter uma bola que fica quase em repouso por 1 segundo e vai ter outra bola batendo e assim, isso é mais ou menos como a gente deve imaginar o que está acontecendo num gás em geral. Então, aqui eu boto uma figura que eu gosto muito, isso é Agent Cooper. Ele é de um seriado que se chama Twin Peaks, que é o meu seriado favorito. E ele resolve mistérios, ele é um agente de FBI. E assim, vamos então tentar resolver esse mistério, como as velocidades são distribuídas num gás. Então, vamos começar assim, né? A gente pode considerar a fração de partículas, que tem velocidades entre Vx mais dVx, Vy mais dVy e Vz mais dVz no volume V. Então, isso significa que n é o número total das partículas, né? N, Vx, Vy, Vz seria, então, a fração de partículas com exatamente velocidades Vx, Vy e Vz.
Então, no caso diferencial, isso deve ser a distribuição de Maxwell-Boltzmann. No caso diferencial, significa que dvx vai para zero, né? Então, de acordo com estatística básica, com essa função, a gente poderia deduzir a média de qualquer função, né? Isso é bem simples. Então, se a gente agora sabe como eles são distribuídos, e a gente tem uma função independência de Vx, Vy, Vz, a gente poderia diretamente calcular a média de qualquer função com essa fórmula aqui, bem simples, baseados em estatística básica. Ok, o desvio padrão a gente conhece também. Para os estudantes da física estatística, a gente vai deduzir essa expressão, né? Porque você pode escrever o desvio padrão como a raiz da média de g quadrada menos da média quadrada. Isso é algo não tão complicado para mostrar, mas na nossa aula de estatística básica a gente ainda não usou essa expressão, mas essa expressão é o jeito mais simples como escrever o desvio padrão. Então, a função f, independência de Vx, Vy, Vz, seja normalizada, né? Então, isso significa que a gente tem que ter a propriedade que a probabilidade de uma partícula ter qualquer velocidade tem que ser 1. Isso é sempre assim, quando você trabalha com probabilidades, você sempre pega o integral sobre o espaço inteiro, né? E assim você tem que entender que isso tem que ser uma probabilidade que a partícula tem alguma velocidade, tem que ser 1, e não uma velocidade específica. A gente vai assumir as isotropias, significa que não existe vento, né? Não existe uma direção preferida das nossas moléculas. Isso, por exemplo, no meu quarto agora tem um calor insustentável por causa do calor do Rio de Janeiro. Eu adoraria um ventinho, mas não tem nenhum ventinho e por causa disso a gente pode escrever também a função em termos de V quadrada, né? A gente assume uniformidade, significa que f de V quadrada é igual a fvx quadrada vezes fvy quadrada vezes fvz quadrada, ok? Assim podemos, isso significa simplesmente que não tem que as direções são independentes de uma a outra, ja? Não existe nenhuma relação entre as três direções. Assim, podemos trocar a nomenclatura agora para U, ja? Que a gente chama V quadrada. E UI seria VI quadrada, e assim f de U é FUX, FUY, FUZ, o produto sobre I igual 1 para 3 de FUI. Agora, a gente vai fazer um truque a primeira vez. E os estudantes da física estatística vão fazer muito esse truque. A gente vai pegar o logaritmo da nossa função. A gente sabe, se a gente conhece o logaritmo da função, a gente também conhece a função, porque a gente só precisa de fazer a função inversa do logaritmo, que é e elevado a x. Mas a coisa prática é que quando a gente tem o logaritmo, o nosso produto vira uma soma. Né? Essas são as regras de logaritmo. Ok, então agora a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode pegar a derivada da nossa função e a gente sabe como isso funciona. Primeiro, só a componente fx importa aqui e a gente sabe que a gente tem que pegar a derivada de dentro vezes a derivada de fora. Né? E como f depende de u, isso aqui seria a função.
Isso significa que a derivada de lnf em termos de ux é igual à derivada de lnf em termos de u. E isso é óbvio para todas as direções. E isso facilita bastante o nosso cálculo. A gente mostrou agora é que f'(x), a derivada de fx, dividido por fx, é igual para todas as três coordenadas, ou f'u dividido por f de u é igual menos b, ok? E de onde chega o menos agora não interessa, mas b sendo uma constante que a gente tem que determinar. Ja? Na verdade, isso aqui é uma equação diferencial, ja? Que a derivada de uma função é igual à função vezes uma constante. E se vocês sabem um pouquinho sobre equações diferenciais, vocês conseguem imediatamente ver a solução, porque f de x tem que ser proporcional exponencial, porque só uma exponencial, a derivada de um exponencial é a função em si, vezes algum fator. E, na verdade, aqui em cima tem que ser um b para o b chegar aqui. E a gente sabe que o x, o y e o z são vx quadrada, vy quadrada e vz quadrada. E assim a gente chega agora numa forma das nossas funções. Mas aqui é só proporcional, porque isso aqui é um produto e teoricamente poderia ter qualquer fator em frente. Essas funções aqui se chamam funções de Gauss. Né? Isso é uma curva de Gauss. Né? Isso e elevado menos a quadrada, isso é o ax quadrada, isso é uma função de Gauss. Né? A gente vai discutir isso um pouquinho, mas só para dizer, né? Se você tem aqui isso é a sua função, então uma função de Gauss sempre faz alguma coisa assim, né? É a forma de funções mais comuns na probabilidade que a gente conhece. Agora, só para dizer rapidinho, Gauss era um matemático alemão bem famoso e essa função de Gauss é tão famoso que até que quando ainda tinha mark em vez de euro, na nota de 10 mark tinha uma função de Gauss imprimido. E no outro lado, porque Gauss era matemático, mas também era cartógrafo, a gente viu aqui uma mapa do norte da Alemanha. E aqui vocês conseguem ver ela em grande, né? E aqui é Hamburgo, e aqui é Bremen, e aqui é Zeven. Zeven é uma cidadezinha bem pequena, menor do que a minha cidadezinha, de onde eu sou, que fica mais ou menos aqui, que se chama Rothenburg. As pessoas da minha região sempre tinham muito orgulho que a nossa cidadezinha, nem na nossa cidadezinha, mas uma cidadezinha perto, estava na nota de 10 mark. Ok, então a gente conhece a condição da normalização da nossa função. Por causa disso, a gente vai conseguir achar o pré-fator da nossa função. Né? Isso vai ser fácil, porque a gente sabe que a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar, essa probabilidade tem que ser 1. E aproveitando que a gente sabe resolver essa integral aqui, porque isso é uma integral de Gauss e a gente pode resolver isso no Google, os estudantes da física estatística vão entrar mais nessa integral, né? Mas então a gente consegue achar que o pré-fator tem que ser a raiz de b sobre π. E isso significa que a gente só precisa de achar o nosso b. Então,
Para isso, né, a gente sabe que a energia das nossas partículas no gás ideal é 3 sobre 2 kBt, porque a gente tem 3 graus de liberdade, ok? kBt é mv quadrada, né? O valor médio de v quadrada, isso a gente já sabe. Então, isso significa que a gente tem 3 sobre 2 mvx quadrada. E isso significa que Vx quadrada, o valor médio, é exatamente igual a kBt sobre m. Mas, no mesmo tempo, a gente agora pode escrever o valor médio nessa maneira que a gente simplesmente calcula ele usando essa integral aqui. E a gente vai chegar aqui em que ele é 1 sobre 2b. Ja? Então, o jeito como essa integral aqui é resolvido, de novo, a gente vai fazer isso muito na física estatística, mas aqui, como essa aula é tanto para a física estatística como a física moderna, a gente nem entra tanto nisso. E a gente acaba aqui numa formulação de fx, independência de vx quadrada, igual a raiz de m sobre 2π kBt, o exponencial da energia cinética dividido por kBt. Então, isso significa para f, vx, vy, vz, que simplesmente é o produto dos f, vx quadrada, a gente chega numa expressão que a gente chama a distribuição de Maxwell-Boltzmann. E isso é o grande sucesso. Eu gostaria de dançar também, mas está tão quente hoje aqui no Rio de Janeiro que isso não é possível. Então, agora a gente gostaria de escrever isso aqui numa maneira um pouco diferente, né? E isso significa que a gente sabe que existe simetria esférica, né? Então, se a gente tem Vf quadrada, dvx, dvy, dvz, como a gente tem simetria esférica, isso é a mesma coisa como v quadrada dv, e agora isso seria o módulo de v, porque a gente gostaria de saber o módulo da velocidade, porque isso é muito mais como a gente pode imaginar o que realmente ocorre. Então, isso agora é simplesmente como a gente resolve como a gente vai para coordenadas esféricas, né? Porque a gente gostaria de ir para uma formulação disso aqui em termos dos módulos da velocidade. Os módulos da velocidade são simplesmente mais interessantes e mais consistentes com como a gente pensa sobre essas coisas. Então, isso significa que agora a nossa fração de partículas com velocidade v dividido para todas as partículas seria 4π v quadrada f de v quadrada dv, mas isso aqui é exatamente ρ de v, e ρ de v é essa distribuição dos módulos da velocidade. E com isso, a gente basicamente chega na nossa formulação, porque a gente simplesmente tem que escrever isso agora, simplesmente botando a nossa função aqui. E se a gente faz isso, a gente chega nessa expressão aqui, que seria agora a distribuição dos módulos da velocidade. E a distribuição dos módulos da velocidade é algo bem interessante. Então, aqui a gente agora consegue ver como essa distribuição é, né? Então, aqui a gente consegue ver
a densidade relativa, né, de partículas com certas velocidades por temperaturas diferentes, né? Por exemplo, se você tem uma temperatura muito alta, essa distribuição fica muito larga e o pico fica menos bem definido. Mas, se a sua distribuição é para temperaturas baixas, você consegue ver aqui, por exemplo, né? E vocês conseguem ver aqui o valor médio vai para cima, né? Quando você tem uma temperatura maior, você tem, obviamente, também partículas com velocidades maiores. Também é interessante ver como isso muda dependendo da massa das partículas, né? Então, vocês conseguem ver que vocês têm partículas extremamente leves, como o hélio, você vai ter uma distribuição relativamente larga, mas quando você tem moléculas extremamente pesadas, você não tem. Então, eu vou desligar a câmera agora, porque está tão quente nesse quarto que eu vou tirar a camisa. Então, agora vamos ver como generalizar isso para gases num campo conservativo, né? Então, isso aqui foi a expressão que a gente deduziu, né? Então, o número de partículas numa certa posição 1 pode ser expressa nessa maneira aqui, que é relativamente trivial, e n minúsculo seria a densidade de partículas na posição 1, né? Então, aqui a gente tem essa energia cinética, né? 1 meio mv quadrada é a energia cinética. Então, a gente poderia ter uma segunda posição, Vx, Vy, blá, blá, blá. E nessa segunda posição, numa posição diferente, essa fórmula tem que permanecer válido, né? Então, a gente tem aqui εc2, nesse caso, kBt. Isso significa, se a gente divide essas duas equações, a gente consegue expressar N2 em termos de N1 vezes o exponencial de menos 1 sobre kBt, energia cinética 1 menos energia cinética 2. Mas aqui tem alguma coisa muito interessante, e isso é a conservação da energia, né? A gente sabe que a energia cinética na posição 1, mais a energia potencial na posição 1, tem que ser a energia cinética na posição 2, mais a energia potencial na posição 2. Na verdade, se vocês acham, por que tem que ser igual? Uma coisa não está certo aqui, vocês têm razão, mas vamos assumir que isso é primeiro o caso. Nesse caso, a gente pode reescrever essa expressão em termos das energias potenciais. Agora, εp2 menos εp1. E agora podemos assumir que εp igual m vezes g vezes z, e z seria simplesmente a altura, né? Ok, nesse caso, agora a densidade de partículas dividido pela densidade no nível 0, que tem que ser igual à pressão, dividido pela pressão no nível 0, tem que ser igual ao exponencial de menos mgz sobre kBt. Ou, em termos molares, mu gz sobre RT. Ok, então isso se chama a fórmula barométrica. E isso a gente pode usar para calcular basicamente a pressão em situações, em posições diferentes, né? Usando a nossa pressão, a gente pode aplicar essa fórmula para ver qual é a pressão em qual altura. Mas tem um problema aqui, isso é que a temperatura muda com a altura, né? Então, a gente tem aqui dentro uma assunção errada, mas ainda você pode usar esse conceito aqui para realmente calcular
a constante de Avogadro. Não é completamente absurdo fazendo isso. E se vocês têm interesse em aprender sobre isso, eu sugiro dar uma olhada no Caruso. Mas, em geral, geralmente, vocês vão ver, os estudantes da física estatística vão ver que tudo é um pouco mais complexo, um pouquinho mais complexo. Nessas ideias que foram descritas aqui, a gente basicamente só fez algumas assunções que a gente vai melhorar com o tempo. E com isso, eu digo tchau, até a próxima.